Olá pessoal, somos acadêmicos da UFMA NEAD, cursamos licenciatura em Letras e na disciplina de História e Filosofia da Educação vamos trabalhar com o autor Demerval Saviani. Olá pessoal, eu sou Maísa Machado, vou falar um pouco da biografia de Demerval Saviani, um professor, escritor e também pesquisador, que nasceu em 25 de dezembro de 1943, em uma fazenda em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Registrado no dia 3 de fevereiro de 1944, com marca de Mojimirim, interior de São Paulo. Filho de imigrantes italianos que trabalhavam como lavradores nas fazendas de café. E em outubro de 1948, com as dificuldades que enfrentavam na roça, e a difícil sobrevivência com a família, se transferiram para a cidade de São Paulo. Cursou o primário no grupo escolar de Vila Invernada, na época de 1951 a 1954. Era um menino dócil, obediente e muito ativo. Durante o dia, quando não estava na escola, também jogava pelada na rua, que era conhecido como maquininha, pela rapidez com que ele se desvencilhava, driblando os outros com a bola. Iniciou o curso de admissão no ginásio no ano de 1955 na paróquia de São Pio X, em Santa Luzia de Vila Lene, interior em São Paulo. Em 27 de setembro do mesmo ano, seguiu com o vigário da referida paróquia para Cuiabá, onde prestou exames de admissão no ginásio no Liceu Salesiano, em São Gonçalo, tendo logrado e aprovado em primeiro lugar. Cursou o ginásio no Seminário Nossa Senhora da Conceição, em Cuiabá, entre o ano de 1956 e 1959. Em 1962, ingressou no Seminário Maior, em Aparecida do Norte, em São Paulo, onde iniciou seus estudos filosóficos. De volta para a capital paulista no ano de 1964, transferiu seu curso de filosofia para a PUC em São Paulo, o qual concluiu em 1966. Trabalhou no Banco Bandeirantes do Comércio até dezembro de 1965, quando prestou concurso para o Banco do Estado de São Paulo, buscando melhores condições de vida. Em julho de 1966, quando ainda era estudante do quarto ano de filosofia, o professor Joel Martins assumiu interinamente a cadeira de Filosofia da Educação para o curso de Pedagogia e indicou Saviani como monitor, dando início sua carreira no magistério. Em 1967, assumiu oficialmente a função de docente na PUC em São Paulo, na cadeira de Fundamentos Filosóficos da Educação, e também iniciou sua experiência como docente no ensino médio, ministrando a disciplina de Filosofia em escolas públicas e privadas. Tudo isso ainda como bancário, emprego que só deixou no ano de 1968, quando suas aulas aumentaram e quando pôde se manter somente com o trabalho de professor. Em 1971, concluiu o doutorado em Educação. Em 1976, ajudou a implantar o mestrado em Educação em convênio com a Fundação Carlos Chagas. Entre o ano de 1973 e 1978, ele trabalhou na PUC em São Paulo, sendo incentivador e professor do doutorado em Educação. Em 1980, ingressou na Unicamp, instituição na qual permanece como professor e colaborador até hoje. Em 1984, casou-se com Maria Aparecida e em 1988 nasceu seu filho Benjamin. Em novembro de 1990, foi aprovado no concurso público de professor adjunto na disciplina História da Educação na Unicamp. Suas principais obras são Escola e Democracia, Educação do Senso Comum e Consciência Filosófica, Ensino Público e algumas falas sobre universidade em São Paulo, sobre a concepção da Politécnica do Rio de Janeiro, pós-graduação em Educação no Brasil, a questão pedagógica na formação de professores, a nova lei da educação, pedagogia histórica e crítica de primeiras aproximações,
Política e Educação no Brasil, da nova LDB, do Plano Nacional de Educação. E teve as seguintes premiações: Medalha no Mérito Educacional no Ministério da Educação, Prêmio Zeferino Vaz de Produção Científica, Prêmio Jabuti de 2008 na categoria Educação, Psicologia e Psicanálise na História das Ideias Pedagógicas no Brasil. E em 2016 foi agraciado com o Prêmio Anísio Teixeira, nada mais justo do que ser um professor emérito da Educação Nacional por sua docência cinquentenária, pelo passante vigor de suas pesquisas e pela difusão editorial do periodista de sua obra. Cremos que nesta comemoração de 50 anos em homenagem a Saviani, seria justo atribuir-lhe o título de emérito nacional. Olá, sou a Lucilene. Vou falar um pouco do contexto histórico do pensamento de Demerval Saviani. O pensamento de Saviani era de manifestação e lamentação de uma nova teoria prática, ou seja, nascer de um novo pensamento. Saviani resgata em sua pesquisa o histórico das tendências pedagógicas. Ele tinha um pensamento voltado às diferenças e às particularidades da psicologia da criança e a base do esforço educativo. Saviani acreditava também que essas transformações facilitaria o acesso do povo brasileiro e a educação será de qualidade. E com as suas teorias foram assimiladas com essa finalidade e com o objetivo bem prático e específico, pois elas são críticas e buscam compreender a educação, analisando em seus condicionamentos e objetivos. Porém, produz as relações sociais no momento em que apresenta no meio, saindo do sistema da educação. Olá pessoal, eu sou a Maria Aparecida e vou apresentar para vocês as principais concepções do autor Demerval Saviani, que são 3: escola, ensino e aprendizagem. O autor Demerval Saviani apresenta a escola como local que deve servir aos interesses populares, garantindo a todos um bom ensino e saberes básicos que se reflitam na vida dos alunos, preparando-os para a vida adulta. Segundo Demerval, a escola é o local que prepara a criança para ser futuros cidadãos para a vida e deve transmitir valores éticos e morais aos estudantes, e para cumprir com seu papel, deve acolher os alunos com empenho para verdadeiramente transformar suas vidas. Em suas concepções de ensino, o saber deve ser construído coletivamente. Por isso, é imprescindível a participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Ao aluno cabe não somente a aquisição do conteúdo, mas a transformação do meio social no qual está inserida, fazendo deste o local de igualdade quanto às oportunidades. É possível perceber que em sua pesquisa, Saviani busca fomentar suas afirmações a partir de diversas fontes, consolidando assim seu pensamento e buscando transmiti-lo aos educadores que têm acesso à sua obra de maneira mais clara possível. A escola não resolve todos os problemas dos alunos, em contrapartida, pode compensá-los, mostrando que eles são capazes de desenvolver seu intelecto e contribuir para a melhora de sua própria vida. O ensino na concepção de Saviani significa produzir o saber, fazer com que aqueles que fazem parte do processo consigam absorver os conteúdos e transformar o meio onde vivemos em um local com igualdade de oportunidades. Demerval Saviani acredita que a escola deve lutar contra a seletividade e discriminação dos alunos, mas que o aluno também deve fazer sua parte.
E a aprendizagem é o processo decorrente das experiências individuais coletivas que dependem também dos estímulos do ambiente. O grau de aprendizagem é individual e depende tanto do indivíduo quanto do professor. Além disso, o autor aponta uma série de fatores externos como agravante para o fracasso escolar. Aspectos negativos na vida do indivíduo, como por exemplo, saúde, moradia, fatores psicológicos, familiares, emocionais, dentre outras, certamente influenciarão no processo cognitivo e são muitas vezes os responsáveis pelo fracasso escolar. E para que haja uma aprendizagem significativa, a realidade do aluno deve estar presente nos conteúdos e atividades propostas em sala de aula para que os mesmos sejam motivam a refletir, pensar, questionar tal realidade, bem como se tornar responsável pelas posturas e posicionamento diante dos conflitos e desafios da vida. Denerval afirma que a escola deve estar sempre conduzindo uma postura relativadora nos indivíduos, evitando a discriminação e preconceitos. Para isso, a aprendizagem no ambiente escolar não deve se limitar à aquisição dos conteúdos curriculares, mas deve ir além, possibilitando a formação de cidadãos éticos, críticos, questionadores e participe ativamente na sociedade e suas decisões. Olá, pessoal! Sou Maria da Penha e vou falar sobre as perspectivas filosóficas de Saviani. O filósofo e pedagogo brasileiro, professor, doutor Dermival Saviani, também lançou a 13ª edição da revista atualizada e ampliada com um novo capítulo do livro A Nova Lei da Educação, de 1997. Nesse capítulo, abordamos as 39 leis que alteram a LDB de 97 até 2015. Afirma Saviani. Mudança, reforma do ensino médio, um dos tópicos mais polêmicos. De acordo com o filósofo, a medida é negativa em vários aspectos. O próprio Fórum Nacional de Educação publicou uma nota criticando severamente e discutindo como deveria, segundo Saviani, a flexibilização e liberdade da escolha por parte dos jovens. Os adolescentes acabam indo para a faculdade e mudando de curso várias vezes. Não podemos atribuir a eles a escolha do caminho a seguir. Eles não têm clareza. O problema maior encontra-se na opinião do professor, em uma grande divisão de classe desde a juventude. Não podemos transferir para os adolescentes uma discussão tão importante. O que está acontecendo é que estamos induzindo aos jovens das camadas trabalhadoras ao profissionalismo precoce, enquanto o jovem da elite vai para o ensino superior. A dualidade de camada é apenas um dos problemas graves que as mudanças podem acusar. Temos que avançar para além da LDB. Depois do golpe parlamentar, o risco é regredirmos para trás de uma lei que foi constituída em 1996. A bandeira que foi lançada com o novo governo é nenhum direito a menos, enquanto a do governo passado era por um direito a mais. Só aí já podemos ver para onde estamos indo.